Muito boa noite, senhores jornalistas. Boa noite a si que nos acompanha pela rádio e também pela televisão. Deixa-me fazer menção que depois de um período, hoje estamos de volta nesta casa para uma comunicação oficial sobre a calamidade como consequências das chuvas. A comunicação vai ser assegurada pelo general Francisco Furtado, ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, que vai fazer uma breve comunicação sobre este assunto. Deixa-me dar menção, ou fazer menção de que está conosco também presente neste espaço de comunicação, que é o Centro de Imprensa Aníbal de Melo, o Dr. Eugênio Laborinho, Ministro do Interior, a doutora Ana Paula do Sacramento Neto, Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. Também o Dr. Mário Oliveira, Ministro das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social. Também o Dr. Pinto de Sousa, que é o Secretário de Estado para a Saúde Pública. Criadas as condições à questão, peço a vossa máxima atenção para ouvirmos já a seguir a Sua Excelência o General Francisco Furtado. Estimados membros do Executivo presentes neste local, estimados jornalistas, caros telespectadores e radiovintes, estamos aqui para fazer uma comunicação relativamente aos fenómenos naturais que são imprevisíveis, mas considerando que nos encontramos num período de clima chuvoso, cujas quedas pluviométricas registradas nos últimos 30 dias, em quase todo o país, com grandes descargas de água, com consequências ainda incalculáveis, têm afetado grande parte do nosso território. As províncias com situações mais delicadas destacam-se o Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Quando Cubango, Huila, Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico, Malange, Namibe, Uige e Zaire. Do modo geral, o país todo está a passar por situações bastante delicadas face ao volume de chuvas que se verificam nos últimos tempos. Estas situações têm estado a provocar não só danos humanos, como a perda considerável de meios materiais e de bens das populações. Das informações preliminares contam que há um maior índice de perdas humanas registradas na província de Luanda, Lunda Norte e particularmente a Lunda Norte, temos um total de 50 vítimas humanas, e Cabinda com 464 pessoas feridas. Os indicadores relativamente às habitações apontam para a perda em Luanda, com afetação de cerca de 4.200 residências, das quais 4.366 inundadas e 5 destruídas, para além de 31 parcialmente danificadas. Pensamos nós que, conforme as constatações que temos verificado, os fatores principais que originam os danos que acabamos de referir e que serão mais detalhadamente pontualizados por Sua Excelência o Sr. Ministro do Interior, estão na origem disto vulnerabilidades económica e social das populações, grau de exposição ao risco que se apresentam às habitações, ocupação desordenada dos ambientes naturais, nomeadamente dos solos, as múltiplas deficiências das infraestruturas urbanas, o fraco nível de organização comunitária, a não observância dos códigos de construção de habitações, e perante este triste quadro,
o Executivo angolano lamenta a morte prematura dos nossos concidadãos e manifesta o seu imprescindível apoio aos familiares. Por outro lado, informa que, para além das medidas para mitigar a situação, não deixará de tomar medidas para desencorajar todos aqueles que, por via de desobediência administrativa, continuam a colocar em perigo as suas vidas, e as administrações estarão a trabalhar para abrigar em lugares seguros os sinistrados. Julgamos nós que a situação que se vive neste momento é uma situação bastante crítica, o que exige a tomada de medidas urgentes, nomeadamente a implementação de um plano de contingência que o Executivo está neste momento a trabalhar, a conceber para a sua execução. Estão a ser criadas condições do ponto de vista de reservas de meios materiais para apoio aos sinistrados, desde chapas, materiais para abrigos, roupas, alimentos, assistência médica e outros tipos de assistência que estas populações necessitam. Por uma Angola una, todos somos chamados para mais esta tarefa de apoio aos nossos concidadãos. De seguida, eu passarei a palavra ao Sr. Ministro do Interior para fazer, de facto, uma abordagem mais profunda, mais abrangente sobre a situação do país em geral e, particularmente, das províncias mais afetadas. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Excelência, Sr. Ministro de Estado. Caros ouvintes, estimados membros do Executivo aqui presentes, em seguimento ao ponto de situação prévio que Sr. Excelência, o Ministro do Interior apresentou, eu faço destacar o seguinte. É necessário, de facto, a nossa sociedade ou a população começar a respeitar mais os sinais de Estado. Nós estamos a viver momentos difíceis, onde a reposição da ordem e da administração do Estado, sobretudo nas áreas onde a população insiste em continuar a viver, sobretudo nas áreas vulneráveis, constrói nas áreas de risco, constrói em linhas d'água, nas encostas das montanhas, e tendo em conta os fenómenos que têm estado a acontecer no mundo e particularmente no nosso continente africano, de acordo às alterações climáticas e acompanhado também com o fenômeno El Laninha, essas situações têm estado a prejudicar grandemente toda uma sociedade, sobretudo os governos que se esforçam em procurar o melhor e que estão na via de desenvolvimento para estabilizar a situação social econômica do país. Só para dizer que o impacto das chuvas em todo o território nacional, porque nós não podemos só contar com as chuvas do trimestre, temos que contar com o quadrimestre, porque as chuvas em Angola começam a partir de outubro. Nós começamos a receber as quedas de poluimentos a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, e estamos numa fase já com 2 quadrimestres. E o resultado desta situação, tristemente, a nível do país, os impactos negativos das chuvas já provocaram 308 pessoas mortas. E podemos indicar, Excelência, fazer aqui um informe importante dizendo que a província mais afetada foi a província do Ambo, com 54 mortes. Porque nós pensamos e informamos muitas das vezes, só informamos os mortos sob o impacto da chuva, mas as chuvas são acompanhadas de rajadas de vento e o problema também dos relâmpagos. A maior parte das populações nas províncias do Ambo, Bié, Lunda Norte, Lunda Sul, Malais, Huís, é mais por efeitos também do efeito dos relâmpagos. E aí, quando se faz a soma, nós temos que somar porque estava a chover e os relâmpagos atingiram esta população.
Dizer também que foram, neste período, afetadas mais de 66 mil pessoas neste período. 184 feridos. Um total de 13 famílias afetadas no conjunto. 13.755 famílias. Foram afetadas 46 escolas, 25 unidades de saúde. Foram afetados também 20 postos policiais, 37, que ainda estamos a fazer um balanço, de postos de iluminação públicas. Também foram afetados nesta fase, vamos dizer, 575 árvores a nível das cidades principais. 15 estabelecimentos comerciais foram afetados, 2 bancos comerciais, 5 moagens, 3 passagens hidráulicas, infelizmente também um clube recreativo e um posto de emissão de passaportes no município de Viana. Estas chuvas que estão a acontecer agora, acompanhado de rajadas de vento, com essa violência toda, nos últimos dias, vamos dizer, a semana passada, só na província do Uís, houve ocorrência de 5 mortos, 4 feridos. Província de Malães, 8 mortos, 5 feridos também, que afetou os principais bairros da província de Malães. E aqui nós ficamos um bocado preocupados por qualquer uma destas regiões, sobretudo na zona norte e nordeste. A posição geográfica das cidades tem uma certa altitude, mas a situação foi mais criada com as inundações. Bastante casas inundadas e, com a origem da inundação, muitas casas acabaram por desabar. Aí a ocorrência dos ferimentos e também algumas mortes. Podemos dizer que essas regiões afetadas todas, porque há uma diferença muito grande que não está a chover neste momento na província do Cunene, não está a chover, grande preocupação. Queríamos que o Cunene continuasse a chover, mas infelizmente o Cunene não está a chover, nem o Namibe, mas já o Ila já está a chover, embora chuvas moderadas, assim, não estão acima da média. O Cuando Cubango está a chover, no sul do Cuando Cubango, Menongue também tem estado a chover. Mochico continua a chover. As localidades do Alto Zambeze, nomeadamente Kazombo, há dificuldade de circulação entre Luena, capital, até o Kazombo. Na Lunda Norte continua a chover. Na Lunda Sul continua a chover, inclusive a distribuição da estrada 180 que liga o município de Muconda. Já nos referimos à província de Malães, província do Bié, a província do Huambo, continua a chover e nós tivemos contato com eles, Uís e a província do Zaire e a província do Cabinda. Até o dia 31 de maio podemos ainda assistir, se não nos prevenirmos, porque a grande parte e os serviços provinciais de proteção civil é trabalhar na base da prevenção. Temos que prevenir. Se não prevenir e continuarmos a fazer formação do voluntariado e das nossas comissões municipais de proteção civil, vamos continuar a assistir a este problema. Podemos dizer também que, nomeadamente, o que está a acontecer e o que aconteceu em Luanda é mais relacionado com a indisciplina nas construções. Não estão a cumprir com as normas e os regulamentos de construção.
o que provoca pessoas que têm estado a ocupar as linhas de água, provoca o retorno da água, cria inundação, e a partir daí o mal continua a ser maior. E afeta a população de vizinhança e as vias públicas. Só a chuva das 72 horas que ocorreu em Luanda, os prejuízos são enormes, incalculáveis. E ainda estamos a continuar a fazer o levantamento. O que eu quero dizer é que o governo faz um grande esforço, continua a fazer um grande esforço. Não só o governo central, os governos provinciais, as comissões provinciais de proteção civil dar o apoio mínimo à população, mas este ano, fazendo uma comparação do nível de quedas pluviométricas que caíram o ano passado, este ano foi o pior. Temos a lamentar, de facto, essas perdas humanas e também apelamos à colaboração da nossa população. O Executivo tem estado a desenvolver um grande esforço e a orientação que nós baixamos é fazer-se um levantamento concreto e realista para podermos, então, realojar a gente que foi praticamente desalojada. Há um trabalho de coordenação a nível da Comissão Nacional, onde fazem parte vários organismos, nomeadamente o Ministério da Assistência e Promoção da Mulher, a MASFAMO, a Saúde, o Ministério da Construção e Obras Públicas, o Ministério do Ambiente e, sobretudo, o Ministério também das Telecomunicações e Tecnologia de Informação, por via do INAMET. O INAMET é um grande parceiro que tem estado a dar os dados todos os dias em relação às previsões climáticas. Só assim dizer que temos de fazer um grande esforço no sentido de continuar a disciplinar, e aí, na qualidade de Ministro do Interior, vamos ter que fazer um trabalho muito profundo com os senhores administradores municipais para continuar a disciplinar o tipo de anarquia em termos de construção que está a provocar essas situações todas. Não podemos lamentar aqui nem culpar ninguém. A culpa é mesmo de a nossa população e esse êxodo populacional com destino à província de Luanda também provoca muito estas situações que estão a ocorrer. As pessoas estão à procura, não se interessam onde vão viver, em que forma vão viver, em que local, não medem as consequências, até nas linhas de água, em cima destas. Eles vivem em todo lado. Então há que se disciplinar isto. Dizer mesmo, Sua Excelência, Senhor Ministro de Estado, as infraestruturas foram afetadas, ainda estamos por fazer um levantamento concreto. Até ontem ainda tínhamos infraestruturas, porque o acesso a essas posições fez com que os nossos membros da Comissão Provincial de Proteção Civil de Luanda, nomeadamente tem Luanda, porque nas províncias tem levantamento concreto, a nível de todos os municípios. Não nos interessa aqui destacar os municípios de cada uma dessas províncias, mas a nível de Luanda a situação é calamitosa. Temos que cuidar da nossa cidade, melhorar e fazer com que haja mais trabalho de formação dos nossos agentes de proteção civil junto das administrações municipais, das administrações distritais, de forma a evitar que esta situação que ocorreu, ou que está a ocorrer ainda, não volte a acontecer. Mas, infelizmente, é um fenómeno natural, nós não temos como travar todo este fenómeno. Ainda temos o fenómeno das ravinas. Há pessoas que também estão a construir em cima das ravinas, naquelas linhas, e é complicado. É complicado. Estão a viver pessoas ao lado aqui da praia, provocando situações complicadas. É extremamente complicado. E eu, muito sinceramente, a nível da Comissão Nacional de Proteção Civil, vamos ter que rever a forma como vamos atuar para que, de facto, as próximas quedas pluviométricas não ocorram esta situação triste que estamos a assistir.
que a nossa população é sofredora, há dificuldades e, às vezes, a tendência é sempre culpar o governo. O governo não tem culpa aqui, é sempre a grande teimosia dos nossos populares, dos nossos cidadãos, que às vezes insistem em apostarem em situações que, de facto, vêm criar anomalias que, até ao ponto de nós darmos conta das mortes que estão a ocorrer, ferimentos, daí também as doenças que começam a surgir com essas inundações, que vêm as doenças diarreicas agudas, vem o paludismo, as doenças respiratórias, etc., etc. Por isso, o senhor é dizer à população que, de facto, não vamos deixar de insistir em continuar a construir em zonas de risco. É muito grave, porque isto sujeito a muitas situações. Os deslizamentos de terra, etc., em zonas das encostas das montanhas, também provocam essas situações, mas, felizmente, nós estamos atentos, só que temos que, de facto, arranjar uma melhor coordenação das nossas ações em fazer compreender a população. A população é que tem que aceitar as orientações do governo. E, infelizmente, temos tido essa dificuldade, mas vamos continuar a primar pela força que temos, pela autoridade que temos e vincar as nossas posições. Muito obrigado, Sr. Ministro do Interior. Segue-se o momento de perguntas e respostas. Para tal, temos os colegas da TV Zimbo, TPA e o Grupo Rádio Nacional de Angola. Vamos começar com o colega da Televisão Pública de Angola, José Camangula, para colocar uma questão. Ilustres membros do Executivo, o Ministro de Estado e Chefe da Casa Militar, o Ministro do Interior e a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher. A minha pergunta está direcionada à questão que percebi, de acordo com declarações do Ministro do Interior, a população insiste em construir em zonas de risco. Percebemos que é um assunto que já leva algum tempo. A chuva é uma rotina, é um fenómeno natural. Todos os anos o país, o mundo, tem de se lidar com ela. De que forma é que pensa, enquanto Ministro do Interior, responsabilizar as pessoas que ainda insistirem em construir em zonas de risco e, sobretudo, também as administrações municipais distritais, já que elas têm um departamento que vela pela fiscalização? Se o senhor jornalista se acompanhou bem a minha intervenção, eu dizia que, de facto, esse é um problema de disciplina. Isso o grande responsável disso, a grande responsabilidade, não podemos nós, Ministério do Interior, ultrapassar os governos provinciais e as administrações municipais, uma vez que são responsáveis do território. Agora, quando pedirem força pública para manter a ordem e a tranquilidade, então aí está o Ministério do Interior. O que temos de fazer na qualidade de coordenador da Comissão Nacional de Proteção Civil, dizer que nós temos estado a fazer um grande trabalho. Por isso é que eu dizia que a insistência da população, o êxodo populacional de outras paragens do território para Luanda criou essa situação. E então agora aí é o trabalho das administrações municipais. E aí é de louvar as iniciativas que o senhor governador provincial tem estado a levar a cabo. E nós estamos a apoiá-lo. Aí onde tivemos de tomar medidas, vamos ter que tomar. E vamos continuar a tomar, porque o país tem que ter ordem. Muito obrigado, Sr. Ministro. Segue-se agora a questão do colega Jacinto Malungo, da TV Zimbo.
ficam inundadas e estes impactos não se sentem só nas construções de alto risco. Vimos a administração municipal de Talatona também a submergir, vimos imagens de uma esquadra da polícia também a submergir. Que garantias, senhores ministros, é que dão aos angolanos de que nas próximas chuvas não estaremos novamente aqui a fazer as mesmas perguntas? Muito obrigado, Sr. Jornalista, pela pergunta que faz. Eu dizia bem que esta situação no âmbito da Comissão Nacional obedece uma coordenação, uma articulação de esforços dos membros da Comissão, porque quando concorrem neste âmbito, a Comissão praticamente são 18 integrantes. Cada um dos ministérios é representado nesta Comissão. E há setores específicos, nomeadamente do Ambiente, do Ministério da Construção e Obras Públicas e Urbanismo e Habitação, o Ministério da Energia e Águas, bem, eu não posso falar do Laboratório de Engenharia de Angola porque faz parte do Ministério das Obras Públicas. Estes ministérios são os ministérios mais importantes e em coordenação ou cooperação com os governos provinciais, têm os planos diretores. E estes planos diretores municipais é que garantem essa estabilidade. Porque quando tu não fazes, normalmente, a manutenção das sarjetas, só um exemplo. Não fazes manutenção permanente das valas de drenagem. E muitas das vezes, na calada da noite, um determinado popular constrói numa linha d'água. Quando percebes, 2 dias depois a casa está construída. Então, há aqui um trabalho forte da fiscalização do governo provincial ou da administração municipal, no sentido de manter a ordem, sobretudo no sentido urbano. Porque quando um determinado popular constrói em 24 horas, tem que valer a autoridade da administração. E concorre, cooperando com as forças da ordem e segurança públicas, para desmontar e imediatamente destruir esta residência. Tem que justificar por que razão. E internamente surge uma investigação onde vamos ver as facilidades. Quem lhe facilitou? E aí vamos desmontar uma rede. Porque quando há falta de desassoreamento dos rios, e essas construções são todas precárias, nunca são construções definitivas, porque não tem nenhum documento que lhe confere esse direito. E o alinhamento dessas residências tem que estar no âmbito de um plano diretor. Infelizmente, nós temos este problema, não só na capital, como nas províncias. Mas, daquilo que é a estratégia do Executivo, tudo que é mau, faz-se um trabalho pedagógico primeiro, aconselha-se, depois faz-se a retirada, criando um outro local seguro, através de construções dirigidas, há casas, autoconstrução dirigida, assim como está a acontecer agora, com esse fenómeno das chuvas, está-se a criar condições das pessoas desalojadas num centro, provisoriamente, para depois alocarmos uma residência ou um terreno onde ele possa construir com a participação do governo. Se são fenômenos naturais, ninguém espera, só que, infelizmente, com essas situações também surgem os oportunistas, que se alistam, depois do levantamento, há sempre aqueles infiltrados. Mas vamos estar mais atentos, soubemos quanto custa isso para as famílias, todos nós temos famílias nessas condições, todos nós. Aqui nesta sala, todos têm famílias que foram afetadas no âmbito dessas quedas volumétricas, particularmente em Luanda. É muita gente.
44 mil afetados é muita gente. Lamentamos a situação, como é um fenômeno natural, nós não temos como fazer, senão o governo tem regras próprias, tem instituições próprias para apoiar a essas situações e já estamos a criar as condições para apoiar. É só calma, que as instituições de direito estão a criar as condições para poder apoiar as famílias afetadas no âmbito dessas calamidades que ocorrem um pouco por todo o país, vamos dizer, na maior parte das províncias estão afetadas, e estamos a criar condições para repor alguns meios e também reativar alguns centros para poder apoiar provisoriamente ainda as famílias afetadas no âmbito das chuvas. Segue-se então a questão do colega Lourenço Chivinda, da Rádio Nacional de Angola. Senhor Ministro, eu gostaria de colocar uma questão em nome da Rádio Nacional de Angola. As valas de drenagem continuam a ser um grande problema em muitos locais, quer seja de Luanda e do país. O que é que se pensa fazer para acabar com o cenário que tem causado, sobretudo, a morte de muitos cidadãos e também a questão da responsabilização que se pode incumbir aquelas empresas e administrações que têm autonomia para a abertura destas mesmas valas de drenagens? Muito obrigado. Senhor jornalista da Rádio Nacional, o que eu queria responder em relação, e que me cabe responder, é dizer que, se acompanhou bem a minha resposta, eu dizia que a falta de manutenção e limpeza das valas de drenagem que tem estado também a criar essas situações. Uma delas, muitas das vezes, as pessoas não têm onde colocar o lixo e colocam nessas valas, nessas linhas de água. Então cria esse pânico todo, cria essa situação que de facto é de lamentar. Isto ocorre um pouco de vigilância, devemos ter um bocado mais de vigilância. Os vizinhos têm que denunciar esses comportamentos que não são comuns. São hábitos que não fazem parte da nossa conduta, nem fazem parte da nossa tradição. Mas assistimos ultimamente nas valas de drenagem, nas linhas de água, nos quintais de vizinhos, tiram lixo, etc, etc. É o que está a acontecer. Tudo isso tem que partir de denúncias. Nós temos que denunciar este tipo de comportamento. E quando não há limpeza das valas de drenagem, não há limpeza das linhas de água, a água tem que ter uma saída. Se não tem saída, volta para trás. E quando volta para trás, o recuo da água cria situações. Tem que romper em qualquer sítio. Sr. Ministro, desculpe, vamos só ouvir daí, mas uma colega da Rádio Mais, parece-me que não está ultrapassada em alguma questão e tem uma questão e trata-se da colega Amélia Cabinda, que tem a palavra, por favor. Muito obrigada, Amélia Cabinda, Rádio Mais. Uma vez que o Ministro de Estado disse que o Executivo está a criar plano de contingência, nós gostaríamos de saber quando começa a ser implementado o plano de contingência para ajudar as famílias, uma vez que houve muitas famílias no relento e muitas casas inundadas. E essas famílias precisam mesmo deste plano com urgência. Então, nós queríamos saber se o Executivo já tem o dia para começar, então, a ser executado este plano de contingência. Muito obrigada. Muito obrigado. Bom, os fenômenos naturais, como as chuvas, acontecem em qualquer parte. Nós temos estado a acompanhar devido às alterações climáticas. Temos acompanhado devido aos danos causados ao ambiente e outros males, situações bastante dramáticas em outros territórios, em outros países.
É natural que o caso que estamos a registrar em Angola desde agosto do ano passado até agora, que causou este número elevado de perdas de vidas humanas e perda de bens materiais e de infraestruturas, são casos cíclicos que acontecem periodicamente. Não acontecem todos os anos, mas é suscetível de acontecer. O plano de contingência é um plano que existe, mas ele deve ser adaptado todos os anos, preventivamente, antes da ocorrência destes fenómenos. E é nesse setor onde nós, de facto, pensamos que, com as orientações do chefe do Executivo, outras medidas serão tomadas para complementar todo este conjunto de medidas inseridas no plano de contingência, que agora estamos a conceber foi concebido um plano de emergência, de assistência emergencial para acudir às situações que nós temos no país. O fenómeno que nós temos hoje, com os últimos dias das quedas pluviométricas, exige alguma contenção, alguma tomada de medidas, até, em certa medida, podia exigir a implementação de um plano de requisição civil, envolvendo não só as estruturas do Executivo, mas também outras estruturas particulares e de empresas com disponibilidade e capacidade para acudir às situações. É lógico que as vulnerabilidades resultam também do fraco nível de organização comunitária que nós permitimos ao longo de todo o tempo. As populações temem fazer coisas que não devem, mas as administrações locais têm grandes responsabilidades porque permitem que isto aconteça. Isto é verdade e nós temos que admitir. Diz-se na gíria que as vitórias preparam-se, são conquistadas com uma preparação antecipada. Os insucessos também, muitas vezes, resultam da má preparação que nós fazemos para podermos alcançar as vitórias. Estão afetadas não são apenas populações, como as suas casas, algumas casas precárias, milhares de casas precárias. Estão afetadas também infraestruturas de grande dimensão, públicas, unidades hospitalares, subestações elétricas, torres de alta tensão de transporte de energia, vias rodoviárias construídas ou reabilitadas recentemente. As ravinas propagam por todo o território, particularmente na região leste e norte do país. Mas é preciso que tenhamos consciência de que estes fenómenos acontecem, como o que está a acontecer neste momento com as elevadas quedas pluviométricas que estamos a registrar nos últimos dias. E vamos, logicamente, por formas a mitigar esta situação concreta que está a acontecer nesta fase, implementar este plano de emergência que o Executivo concebeu e que começará imediatamente a ser implementado a partir da próxima semana. É preciso um esforço maior do que o que aqui foi feito até agora. É um esforço que deve contemplar todas as províncias afetadas e não só, mas simultaneamente é preciso começarmos a trabalhar para evitar que fenómenos como estes voltem a acontecer em áreas onde, de facto, há necessidade de tomar medidas adequadas para que isto não aconteça. Este ano, particularmente em Luanda, foi o ano em que mais limpeza se fez as valas de drenagem. Foi o ano em que mais esforço foi feito pelo governo da província de Luanda para manter as linhas de água livres para a circulação. Mas o volume de água foi superior. A água e o fogo têm muita força. Se encontram o seu caminho obstruído, elas próprias abrem outros caminhos para circular. Então, é esta base que nós temos de trabalhar e o Executivo vai trabalhar, porque o programa não é só apenas dar meios de abrigo, em dar alimentação. É preciso que se discipline também onde estas populações devem ser reassentadas.
criar outras condições em áreas que permitam realmente um reassentamento em condições de segurança, para que nas áreas a serem reassentadas estas populações não aconteçam fenómenos depois semelhantes aos que nós estamos a observar agora. E temos que realmente reconhecer que há vulnerabilidades, sim senhora, da parte da população, há negligências por parte da população, mas também há muitas irregularidades nos planos diretores, nas construções e no ordenamento em várias áreas do nosso território. Portanto, o objetivo é trabalharmos. Esta Comissão Nacional de Proteção Civil e todos os mecanismos existentes serão acionados no sentido de dar maior capacidade de tratamento das situações, não apenas nos períodos de chuva, é preciso prepará-las com antecedência. Temos que começar a preparar para que estas chuvas que terminam provavelmente no próximo mês, para o próximo ano não tenhamos situações idênticas, porque depois destas situações que temos agora das inundações, das fortes quedas, resultantes das fortes quedas pluviométricas, o que poderemos ter são problemas de saúde. Poderá surgir fenómenos, surtos de cólera, de outras enfermidades, e vão exigir outro esforço complementar para podermos mitigar os efeitos destas causas naturais que estamos a observar. Portanto, muito obrigado. Penso que esclarecemos as preocupações aqui colocadas. Obrigado.